Muito bom dia, é uma alegria na manhã de hoje podermos nos reunir, ainda que seja de forma online, para celebrarmos ao nosso Deus, rendendo a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, pois nós o amamos, afinal Ele tem nos amado de modo muito especial e nós, em resposta a esse amor, também amamos ao nosso Deus e também nos alegramos em servi-lo e nos alegramos em cultuá-lo. Nós, infelizmente, não estamos realizando os nossos encontros de forma presencial, porque nos encontramos na fase vermelha do Plano São Paulo. Mas ainda assim, nós podemos celebrar juntos esse culto, porque nós estamos unidos na mesma fé e no mesmo amor. E nessa manhã teremos a alegria, inclusive, de podermos celebrar a ceia do Senhor. Cada um na sua casa, mas unidos espiritualmente, conectados ao nosso Deus, no propósito de honrar a Deus, nós estaremos celebrando a ceia. Eu quero, inclusive, pedir para que você tire uma foto da sua ceia e envie para nós no nosso WhatsApp, porque essa é uma maneira de nós também mantermos viva a nossa comunhão. Faça isso, para que assim a gente possa celebrar de maneira alegre a ceia do nosso Deus. Eu quero fazer a leitura do Salmo de número 117, e eu vou fazer essa leitura na nova tradução, linguagem de hoje. O Salmo de número 117. E ele declara o seguinte: Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. O amor de Deus por nós é forte. É mais forte do que o nosso próprio pecado. E Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita graça, fez tudo o que era necessário para nos conceder o perdão e para nos reconciliar novamente consigo mesmo, a fim de nós caminharmos próximos dele como filhos amados do Senhor. Então, que nessa manhã você possa participar conosco desse culto, celebrando a Deus pelo precioso amor que Ele tem por cada um de nós. Vamos juntos participar desse culto. Convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração. Se você estiver acompanhado nesse momento, alguém da sua família, participando junto com você desse culto, eu quero incentivar você a aproveitar esse momento para fazer uma oração entre vocês. Faça uma oração em voz alta, que uma pessoa da família mesmo ore, mas se reúna nesse momento e faça essa oração aí da casa de vocês. Se porventura você estiver sozinho, acompanhando esse culto, eu quero convidar você também a buscar a Deus em oração. Faça uma oração em voz alta. Agradeça a Deus pela manhã de hoje. Louve ao Senhor por seu amor maravilhoso. Nós vamos ter alguns momentos aqui em silêncio, e eu gostaria que você aproveitasse esses momentos para que você mesmo pudesse falar em oração com nosso Deus. Faça isso em nome de Jesus Cristo.
Querido Pai, o Senhor conhece quantos de nós nesse momento verdadeiramente estamos buscando a Tua presença em oração. O Senhor sabe quantas pessoas estão envolvidas para participar desse momento de culto e adoração ao Senhor. E o Senhor sabe quantos realmente estão desejosos de expressar diante do Senhor a sua fé, o seu amor, a sua gratidão, reconhecendo que o Senhor é o Deus de suas vidas e reconhecendo a obra maravilhosa que o Senhor tem realizado. Por isso, Pai, eu peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor mesmo esteja através do Teu Espírito, agindo sobre a vida de todos aqueles que verdadeiramente estão Te buscando nesse momento. Que o Senhor possa trazer a Tua paz. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a renovação da alegria e da força. E que o Senhor possa, de maneira muito especial, manifestar sobre a vida destas pessoas o Teu poder, para que elas possam encontrar a resposta ao seu clamor e que elas possam, ó Deus, receber da Tua graça e das Tuas bênçãos. Ajuda a cada um de nós nesse momento a louvar o Teu nome, da onde nós estamos. Que nada venha nos distrair, que nada nesse momento venha nos atrapalhar, mas que de fato, ó Pai, nesse momento, o nosso único desejo seja buscar a Tua presença e entregar ao Senhor o nosso louvor. Que nós não nos sintamos acomodados por estarmos em nossas próprias casas, mas que nós possamos nos sentir motivados a participar desse culto, nos envolvendo em cada cântico, em cada oração, e nos envolvendo no momento de ouvir a exposição, a explicação da Tua palavra. Obrigado, porque sabemos que o Senhor nos ama. E o Teu amor por nós é poderoso para nos libertar de todo o mal, de todo o pecado. Ajuda-nos a termos sempre consciência desse amor e a sermos submissos à Tua vontade. Os abençoe no decorrer dessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos, então, louvar ao nosso Deus. Cante junto aí da sua casa mesmo. Celebre o amor de Deus pela sua vida. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim.
seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Em nossas manhãs de domingo, nós temos feito as nossas meditações com base nos salmos de peregrinação. Cânticos que o povo de Israel entoava a Deus enquanto subia até a cidade de Jerusalém para prestar os seus cultos em adoração a Deus. E através destas canções, através destes salmos, o povo expressava o seu relacionamento com Deus, mostrando a sua confiança, o seu amor, a sua fidelidade a Deus, mostrando inclusive as suas confissões de pecado,
ou mesmo os seus clamores, suplicando pelo socorro, pela ajuda de Deus. Também eram canções através das quais eles expressavam seus sentimentos, suas necessidades, sabendo que Deus, em seu amor, em sua bondade, sempre está perto do seu povo e ajuda o seu povo em toda e qualquer situação. Hoje eu quero meditar com vocês em mais um destes salmos de peregrinação. E o salmo que nós vamos meditar hoje é o salmo de número 130. Salmo de número 130. E essa é uma oração de alguém que está profundamente abatido. É a oração de alguém que está sofrendo uma angústia muito profunda. E a causa desse abatimento e dessa angústia é o sentimento de culpa diante do pecado. Mas, através desse salmo, ele faz uma oração a Deus, confiando na salvação, no perdão que vem de Deus. E sabendo que Deus é poderoso para nos livrar dos nossos pecados, inclusive da nossa própria culpa, trazendo salvação, redenção, paz sobre as nossas vidas. Quero convidar você a estar bem atento à leitura desse salmo e bem atento também à nossa meditação nessa manhã. Diz assim o salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nos abençoe nesse tempo em que estaremos meditando nas palavras deste salmo. Nos dê o entendimento claro da Tua palavra. Nos ensine a Tua vontade e nos conduza a sermos obedientes àquilo que aprendermos nessa manhã. Tudo isso para o louvor do Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Este salmo é um salmo que inicia com uma declaração muito forte. Pois o salmista diz que ele está num profundo abismo. E é das profundezas, desse profundo abismo, que ele levanta a sua voz para clamar a Deus, a fim de encontrar paz para a sua vida. E uma pergunta importante para a gente fazer é: o que aconteceu para que o salmista, nessa oração, nesse cântico, fizesse esse clamor a Deus
de dentro de um profundo abismo. E ao lermos o Salmo, nós identificamos que o que lançou o salmista nesse profundo abismo, nesse buraco, foi o pecado. E o sentimento de culpa que o pecado provocou em sua vida, em seu coração. Eu não sei se você consegue ter consciência disto, mas uma vida de pecado, ou uma vida no pecado, traz sofrimentos muito sérios para o nosso coração. De modo que isso é capaz de afetar a nossa relação com Deus, a nossa relação com outras pessoas. Isso é capaz de nos destruir. Pois o pecado é um mal que nos leva para muito longe da presença de Deus. O pecado, ele é, na sua essência, a inclinação humana de se desviar da vontade de Deus. E aí o pecado toma formas, através de atitudes que desrespeitam os princípios e valores da palavra de Deus. Mas o pecado também toma forma de negligência, de omissão, de indiferença para aquilo que é a vontade de Deus. De modo que deixamos de nos comprometer, deixamos de nos envolver com aquilo que Deus nos chama para realizar. E tudo isso nos afeta profundamente, porque o pecado vai corroendo a nossa relação com Deus, a ponto de nos separar de Deus, de forma que nós nos sintamos na fé desanimados, e nós nos sintamos até mesmo frios em relação à nossa espiritualidade. E aí nós tratamos a Deus, tratamos o nosso envolvimento na igreja de maneira muito indiferente, porque o pecado está corroendo dentro de nós. O grande problema é que alguns de nós têm uma relação com o pecado de convívio, de modo que o pecado parece que não incomoda mais. E parece que se torna normal na nossa vida conviver com o erro. Então nós convivemos com a prática da mentira, sem nos sentirmos mal por causa disso. Nós convivemos com o orgulho e a arrogância que muitas vezes existe em nossas vidas, e nós não nos incomodamos com isso. Nós nos convivemos com os xingamentos, com as brigas, as ofensas, dentro da nossa própria casa, provocadas por nós mesmos, e achamos que está tudo bem isso, e que não há nada de errado nisso. Nós facilmente deixamos de estar envolvidos com a missão que Deus nos deu, de vivermos em louvor a Ele, em adoração a Ele,
de estarmos integrados numa comunidade da fé, participativos na vida da igreja, de partilharmos o amor de Deus com outras pessoas, mas nós facilmente nos afastamos dessa missão que Deus nos deu, imaginando que está tudo bem continuarmos de braços cruzados, apenas querendo consumir o que a igreja oferece, sem termos a disposição de servir e de também participar e cooperar com o reino de Deus. Tudo isso é o pecado que faz parte das nossas vidas. E eu não sei se você tem consciência, mas esse pecado, ele é danoso para as nossas vidas, porque o pecado é extremamente destrutivo. E há uma realidade que nós não podemos ignorar. É de que o agir de Deus sobre as nossas vidas é para nos constranger diante do nosso pecado e nos quebrantar diante do nosso erro, a fim de provocar em nós arrependimento, mas a fim também de nos dar o poder de podermos resistir ao pecado, para termos uma vida íntegra diante dos olhos de Deus, para termos uma vida de santidade diante de Deus, para termos uma vida de obediência a Deus. Veja, o salmista, ele está envolvido no pecado, e ele está carregando a culpa desse pecado, ele está carregando consigo as consequências do pecado, mas ele reconhece que ele não pode permanecer no seu erro. Ele precisa se corrigir diante de Deus. Então ele assume aqui o compromisso de buscar ao Senhor em oração para recorrer ao perdão de Deus. Eu e você somos desafiados nessa manhã a reconhecermos que o pecado, em certo sentido, afeta nossas vidas. E que o pecado, ele é destrutivo, porque ele nos leva para longe de Deus. Mas nós precisamos olhar para o Senhor e reconhecer o amor de Deus sobre as nossas vidas. E reconhecermos que cabe a Deus o perdão sobre os nossos pecados, porque o próprio Deus decidiu mostrar a nós a sua misericórdia. O próprio Deus decidiu mostrar que o seu amor por nós é muito mais forte do que o nosso pecado. E que o amor de Deus é poderoso para cobrir o nosso pecado, no sentido de nos limpar do nosso erro, mas também no sentido de nos corrigir, para nos conduzir por um caminho certo, pelo qual nós devemos seguir. O psalmista vai declarar aqui que ele reconhece que o perdão de Deus é poderoso para libertá-lo do seu abismo. O perdão de Deus é poderoso para libertá-lo do seu abismo. A situação dele é uma situação difícil, porque ele se vê num imenso buraco, caído por causa do pecado.
E veja, o pecado é tão terrível que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Então, essa ideia de profundezas, essa ideia de abismo que ele traz nesse salmo, é a ideia de um buraco imenso sobre o qual ele está caído, morto. E como que alguém que está caído, morto num abismo, pode se mover para sair de lá? É impossível. Porque um morto nada pode fazer por si mesmo. E a imagem que revela o resultado do pecado nas nossas vidas é a imagem de alguém que está morto, sem possibilidade nenhuma de salvar-se a si mesmo. Às vezes a gente vê ilustrações que dizem, né, que o pecado nos joga num buraco bem fundo, e aí Deus vem e lança a corda para nos puxar de lá, né? Mas essa imagem, ela não reflete a realidade. Porque do que adianta alguém jogar a corda num buraco para tirar alguém que está lá dentro, mas que está lá morto? Não tem jeito. A pessoa não consegue esticar a mão para pegar a corda. E a situação nossa diante do pecado é de alguém que está morto, sem condições de se mover para salvar a si mesmo. Essa é a realidade do pecado. A Bíblia vai nos dizer que Deus criou o mundo bom e perfeito. E Deus estabeleceu no mundo uma ordem. Ao criar o ser humano, Deus decretou que ali o ser humano não poderia tocar num dos frutos que era proibido. Mas os primeiros pais nossos, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Eles comeram do fruto proibido, desejando assim tornar-se o Deus de suas próprias vidas. E isso foi pecado diante de Deus, foi uma desobediência diante de Deus. Isso trouxe uma consequência terrível sobre todos nós que somos filhos de Adão e Eva. Trouxe sobre nós a condição de estarmos mortos, pois nós carregamos a herança, não apenas do pecado de Adão e Eva, mas nós carregamos a herança dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros. E nós estamos mortos. E não tem nada que a gente possa fazer para, de alguma maneira, apagar o pecado em nossas vidas. As boas obras são importantes. Elas exercem um benefício enorme na vida das pessoas a quem nós ajudamos. Mas as nossas boas obras são insuficientes para apagar os efeitos do pecado na nossa vida. Porque o pecado é tão terrível que até mesmo as nossas boas obras estão, em certo sentido, manchados com o pecado. Pois nós fazemos o bem sempre procurando receber algo em troca, nem que seja uma gratidão. Fazemos o bem e temos o sentimento disso, de que estamos fazendo algo tão bom, tão correto, que nós nos sentimos até melhores do que aqueles que não fazem nada. E isso alimenta o nosso ego. Isso é reflexo de pecado, porque nos desperta para o orgulho. O fato é que, por mais que a gente faça coisas boas na vida, ainda assim existirá em nós manifestações do erro e do pecado. Pois a nossa vida é marcada pelas nossas imperfeições. Nós podemos imaginar que a religião possa ser um caminho para nos libertar então do pecado, mas nem mesmo a religião é suficiente
para apagar os efeitos do pecado. Ser religioso pode ser algo que traga alguma satisfação e alguma paz interior para você. Mas de modo algum, o ser religioso é suficiente para te libertar dos efeitos do pecado. Pois há tantas pessoas que são religiosas, mas que convivem diariamente com o horror da sua imperfeição, dos seus pecados. O fato é que não há nada em nossas mãos capaz de nos libertar desse abismo em que estamos caídos por causa do pecado. E o salmista aqui reconhece isso, de que não existe nada à sua volta capaz de tirá-lo do abismo. Então esse salmista levanta os seus olhos para o alto. Ele levanta os seus olhos para Deus. E ele reconhece que o único que tem o poder de dar o perdão, o único que tem o poder de nos salvar do nosso pecado e nos arrancar do abismo profundo em que nós estamos por causa do nosso pecado, o único que tem esse poder é Deus. Pois Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é o Deus pronto a nos mostrar o seu amor. E Ele é aquele que tem toda a autoridade de oferecer o perdão. Porque o pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa, é uma rebelião contra o próprio Deus. Somente Ele tem o poder, então, de trazer o perdão. E o salmista aqui reconhece isso. E ele sabe que é só Deus que tem o poder de trazer sobre o morto a vida, para que ele seja resgatado do seu pecado. E a Bíblia vai nos mostrar, através desse salmo, que Deus age através da sua graça para trazer sobre nós a redenção. Deus age através da sua graça para trazer a nós a redenção. O salmista, ele conclama o povo a confiar em Deus, a esperar em Deus. E ele declara no versículo 8 que é Deus quem redime as nossas vidas de todas as nossas iniquidades. É Deus que tem o poder de tomar todas as iniciativas, todas as atitudes necessárias para nos libertar do pecado. A Bíblia vai dizer que o pecado resulta na morte e que o pecado é algo tão terrível e tão destrutivo que o pecado gera uma punição, um castigo sobre a vida do ser humano. E esse castigo é a condenação eterna, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, em sua infinita graça, Ele não permite que o ser humano fique caído no seu próprio pecado. Então Deus se move ao encontro do ser humano para pagar a punição, para sofrer o castigo do pecado no lugar do ser humano, para que o ser humano então pudesse receber o perdão e pudesse receber uma nova oportunidade de viver uma nova vida, reconciliada com Deus, caminhando em obediência à vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, em sua infinita glória, decide esvaziar-se, tornar-se humano, tornar-se gente como eu e você, e vir ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. E Ele decide carregar
em suas próprias costas toda a culpa, toda a condenação, todo o castigo dos nossos pecados. E ele então caminha para o destino da condenação, que é a cruz. E ele caminha para a cruz, para ali sofrer toda a punição e todo o castigo que o pecado merece sofrer, que o pecador merece sofrer. E Jesus, que nunca pecou, que é perfeito, se tornou pecador em meu lugar e em seu lugar, porque ele assumiu a minha iniquidade, ele assumiu a sua iniquidade, e ali ele pagou o alto preço dos nossos pecados, a fim de que através do derramamento do seu sangue na cruz, nós pudéssemos ser lavados dos nossos pecados. E é por isso que o texto declara que o Senhor nos redime, porque Deus faz em Jesus tudo o que é necessário para pagar o preço dos nossos pecados e nos oferecer de presente o perdão. Cabe a nós, tão somente, recorrer a Deus, declarando que nós somos sim pecadores, declarando que nós não podemos continuar vivendo influenciados pelo nosso pecado. Nós não devemos continuar vivendo influenciados pela mentira, pelo orgulho, pela inveja, pelos xingamentos, pela omissão, pela negligência. Nós não devemos mais viver influenciados sob o erro. Não devemos mais viver sob o pretexto de que, nós erramos mesmos, porque nós somos imperfeitos, então nós erramos. Como se isso justificasse de alguma maneira o fato de nós vivermos na prática do pecado. Nós não podemos mais viver assim, porque Cristo Jesus morreu naquela cruz para nos dar o perdão do pecado, mas também para nos conceder um poder, que é o poder de guerrear contra o pecado, de modo que as nossas vontades não estão mais escravizadas ao pecado, mas agora as nossas vontades, elas estão cativas a Deus. E nós podemos, sim, pela graça do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos, sim, recorrer a Deus, a fim de estarmos revestidos de forças para resistirmos ao pecado e para confessarmos diante de Deus os nossos erros e corrigirmos diante de Deus os nossos erros. A oração desse salmista aqui é para que Deus o tire do abismo, para que Deus dê a ele o perdão e que Deus não olhe mais para ele enxergando em sua vida suas iniquidades, mas que Deus de algum modo apague, lance fora todo o pecado cometido por aquele salmista. E o desejo dele é que Deus o conduza para que ele seja de fato redimido, ou seja, tenha a sua vida plenamente transformada para viver debaixo da poderosa, perfeita vontade de Deus. Os desafios que esse salmo traz ao meu coração e ao seu coração nessa manhã são pelo menos 3. O primeiro desafio é para que você reconheça que Jesus Cristo morreu naquela cruz, em seu lugar, a fim de pagar o alto preço dos seus pecados, para que você recebesse o perdão. Portanto, não viva debaixo da culpa, não viva debaixo do medo, não viva debaixo dos traumas provocados
por causa de erros cometidos. Receba o perdão de Deus e seja grato ao perdão de Deus. O segundo desafio é que você reconheça que o Jesus Cristo que veio ao mundo e que se submeteu a passar pelas mesmas tentações que nós passamos, Ele é aquele que verdadeiramente nos ajuda a resistirmos às nossas tentações. Ele, por meio do poder do Espírito Santo, nos conduz a termos uma vida capaz de resistir ao pecado. O pecado não é mais uma condição que influencia a sua vida. O pecado agora é um inimigo que pode ser resistido por você, no poder de Jesus, através da obra do Espírito Santo. Pois Jesus nos dá a força que precisamos para resistir à tentação que se levanta contra nós. Por isso nós não podemos mais nos justificar dizendo: a carne é fraca. Eu sou imperfeito mesmo. Não, nós não podemos mais justificar. Mas nós devemos reconhecer: eu errei, eu pequei, porque eu me deixei levar por isso. Mas o perdão de Deus está acessível a mim. Ele me lava desse pecado. Mas eu tenho em Jesus o poder para resistir a esse pecado, de modo que esse pecado não venha mais influenciar a minha vida. E o terceiro e último desafio é nós admitirmos que em Jesus nós recebemos nova vida. E essa nova vida é uma vida que reflete as mesmas virtudes que há em Cristo Jesus. De modo que Deus está agindo em nós para lançar fora de nós o pecado, para que as virtudes de Cristo sejam formadas, aperfeiçoadas, fortalecidas nas nossas vidas. E o caminho para que as virtudes de Cristo sejam aperfeiçoadas, fortalecidas, moldadas em nós, o caminho é rendermos a Deus, entregando a Ele nossas vidas, crendo que o Espírito Santo é que opera essa transformação em nós, mas é também obedecermos ao que Deus nos chama a fazer. E sabe o que Deus nos chama a fazer para que as virtudes de Cristo sejam aperfeiçoadas em nós? Deus nos chama a cultivarmos a prática da oração, da intimidade com Ele, desfrutando a cada dia a presença de Deus em nós. Porque o fato é, quanto mais próximos estamos de Deus, mais afastados estaremos do pecado. Deus se moveu ao nosso encontro, entrou na nossa história. Ele está
em nós, todos os dias, em todos os momentos. Mas o quanto nós temos consciência disso e o quanto nós celebramos o fato de que Deus vive em nós e o quanto nós nos dedicamos a experimentar dessa presença de Deus em nós, através da oração. Pois a oração, ela é o caminho para aproximar nosso coração do coração de Deus. E quando o nosso coração está próximo do coração de Deus, não há espaço para que o pecado nos destrua. Que Deus nos abençoe e que nós não aceitemos mais conviver com os nossos pecados, mas que eu e você sejamos tomados por uma inconformação dos nossos erros, uma indignação por estarmos no pecado, e que possamos então recorrer a Deus, recebendo o seu perdão, mas também buscando a sua correção, para vivermos uma nova vida, uma vida capaz de refletir as virtudes que há em Cristo Jesus. O grande propósito de Deus é fazer de mim, é fazer de você pessoas iguais a Jesus em suas virtudes, para vivermos a humanidade de forma que glorifique ao nosso Deus. Que Deus nos oriente a isso, pois é dele que precisamos. Convido você a mais uma vez abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Se há algo que você deve confessar diante de Deus, faça isso agora. Se há uma correção que você precisa buscar em Deus, busque isso agora. Em Deus está o perdão. E Ele oferece esse perdão a você. Todo o sacrifício necessário para que você recebesse o perdão dos seus pecados já foi feito por Jesus. Não há mais culpa, não há mais condenação sobre a vida daqueles que creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas lembre-se, em Jesus, nós não apenas temos o perdão dos pecados, mas nós recebemos o poder para resistir ao pecado, resistir às tentações. E recebemos em Jesus uma nova vida para vivermos de forma diferente, distantes do pecado, próximos de Deus. Busque ao Senhor. Querido Pai, ouça a oração de todos aqueles que buscam o Teu perdão, que buscam a correção do Senhor para suas vidas. Ouça a oração de todos aqueles que desejam que as virtudes que há em Cristo Jesus sejam moldadas, aperfeiçoadas e fortalecidas em suas vidas. E que Teu Espírito faça uma obra de transformação radical na vida de todos nós, para que possamos prosseguir em obediência ao Senhor, submissão à Tua vontade. Pois o Teu amor sobre nós é mais forte que o nosso pecado. O Senhor nos liberta do pecado e o Senhor nos dá a graça para resistirmos ao pecado. Nos ajude a viver assim. Nos ajude a cada dia estarmos mais próximos do Senhor.
e a desfrutarmos da tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo
com a missão de nos libertar dos nossos pecados. E ele próprio dizia aos seus discípulos que ele mesmo estava pronto a entregar a sua vida à morte para se sacrificar em nosso favor, a fim de que, através do seu sangue derramado na cruz, nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Mas sabemos que a graça de Deus se mostrou poderosa em nosso favor, pois Cristo Jesus, ele não foi vencido, ele não foi derrotado pela morte. Mas a Bíblia declara que ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, mostrando definitivamente que sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e vida eterna, vida plena. E Jesus Cristo ofereceu a nós a sua vida, para que nós não vivêssemos mais escravizados pelo pecado, não vivêssemos mais condenados pelo pecado, não vivêssemos mais influenciados pelo pecado, mas para que nós pudéssemos viver a vida de Cristo em nós, uma vida perdoada por Deus, reconciliada com Deus, e uma vida submissa e obediente a Deus. Nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é o símbolo visível da entrega de Jesus por amor de nós. Foi o próprio Jesus quem disse que o pão era a representação do seu corpo. E ele disse aos seus discípulos que ele estava pronto para entregar o seu corpo, a fim de que o seu corpo fosse então partido, aquela cruz, rasgado, ferido, para que por meio das suas feridas nós pudéssemos ser sarados dos nossos pecados. E Jesus disse: toda vez que entre vocês partirem o pão, comerem do pão, façam isso para celebrar o meu sacrifício em favor de vocês. Eu quero convidar você, nesse momento que preparou a sua ceia, tome o pão. Se você puder, tiver condições de partir o pão aí entre vocês, faça isso. Nós vamos orar. Eu convido você a comer do pão. Querido Pai, te louvamos, porque Cristo Jesus entregou a sua vida em nosso favor. E o seu corpo foi machucado, rasgado, ferido em nosso lugar, a fim de que por meio dele, das suas feridas, nós fôssemos sarados. Opere em nós então essa cura, esse milagre, e liberta-nos dos nossos pecados, liberta-nos da influência e dos efeitos do pecado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Coma do pão nesse momento, honrando assim o nome de Jesus Cristo. Depois,
Jesus Cristo, diante dos seus discípulos, ele tomou o cálice e ele declarou aos seus discípulos, dizendo: este aqui é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vocês, para que vocês possam receber o perdão dos seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica do erro, não apenas para que nós sejamos desculpados daquilo que fizemos de mal. A verdade, o sangue de Jesus nos limpa do pecado, para que nós sejamos verdadeiramente libertos do pecado, de modo que Deus não nos cobrará do nosso pecado, pois em Cristo Jesus nós estamos salvos e não há mais sobre nós nenhuma condenação, não há mais sobre nós nenhuma acusação. Estamos livres. Mas lembre-se, estamos livres para seguirmos a vida e não pecarmos mais, buscando a graça de Jesus, no poder do Espírito, para vivermos a nova vida que recebemos. Uma vida agora moldada à imagem e semelhança de Jesus. Convido você a tomar o seu cálice, tome o seu suco de uva, celebrando a nova vida que recebemos em Jesus Cristo. Convido você a uma oração de gratidão, mas também a uma oração de compromisso. Gratidão para louvar a Deus pelo perdão recebido, mas uma oração de compromisso também, a fim de dedicar a sua vida ao Senhor e se comprometer a viver em obediência a Ele. Oremos ao Senhor. Pai, louvamos o Teu nome, pois o Teu amor por nós, de fato, é poderoso para nos libertar dos nossos pecados. Te louvamos, pois em Cristo Jesus, o Senhor nos dá a salvação que precisamos. Te louvamos, porque o Senhor não pesa mais sobre nós nenhuma acusação, nenhuma condenação, pois estamos livres de todo o mal pelo poder de Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Louvamos o Teu nome por isso. Mas queremos nesse momento também suplicar a Tua ajuda para que nós venhamos a resistir ao pecado e que venhamos de fato a nos tornarmos filhos e filhas obedientes ao Senhor. Que o nosso maior desejo seja caminhar próximo de Ti. Que o Teu Espírito nos conduza a isso, pois precisamos do Senhor. Te louvamos por toda essa manhã em que celebramos esse culto ao Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude no decorrer desse domingo a desfrutarmos da Tua presença em nossas vidas, com toda a gratidão e com todo o amor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Recebam a bênção do Senhor.
que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor perfeito de Deus, nosso Pai, e a comunhão e presença poderosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida e o conduza a cumprir a vontade do Senhor, em obediência a Ele, resistindo ao pecado, resistindo à tentação, hoje e até o grande dia em que Jesus virá ao nosso encontro, que Ele nos encontre purificados e santificados para a glória dEle. Amém. Amém.